Bauru segue o decreto estadual e tem sua quarentena prorrogada até o dia 31 de maio. A medida foi publicada também em decreto pela Prefeitura Municipal. Isso significa que continuam restritas várias atividades no município. Como se sabe, o objetivo é evitar a propagação do novo coronavírus. Nesse novo documento, o prefeito Clodoaldo Gazeta reforça que a continuidade das medidas está respaldada no decreto de estado de calamidade pública do município, nas recomendações do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid-19 e no crescimento de casos de coronavírus na cidade. Bom, nós conversamos agora por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru com o presidente da Casa de Leis bauruense, vereador José Roberto Segala. Vereador, mais uma vez, obrigada pela entrevista. É um prazer, Lidiane, falar com nossos ouvintes e com os nossos telespectadores aqui de Bauru, pela rádio, pela TV Câmara. Sempre é um prazer, porque é uma obrigação também prestarmos conta aos nossos munícipes daquilo que nós estamos fazendo, ainda que estejamos nesse período em que a Câmara não está aberta fisicamente, mas prossegue trabalhando normalmente com todos os nossos servidores em home office e os vereadores à disposição da população. Presidente, o prefeito Clodoaldo Gazeta apresentou aos vereadores nessa semana detalhes do seu plano confeccionado chamado Pacto por Bauru, definindo graus de flexibilização das atividades comerciais no município, seguindo, é claro, as particularidades de cada setor. Esse plano traz alguns cálculos e projeções a partir de indicadores como curva de contaminação, número de óbitos, taxa de ocupação dos leitos e o isolamento social. A efetivação desse plano, segundo informações da Prefeitura, ainda aguardaria um crivo do governo do Estado. Como o senhor, como presidente da Câmara, avalia esse documento confeccionado pelo Executivo e esses cálculos projetados pelo prefeito? O documento apresentado, chamado Pacto por Bauru, é muito bonito. Foi muito bem apresentado, utilizando todos os recursos modernos audiovisuais, mas a sensação que nós temos é que é mais do mesmo, ou seja, a nossa municipalidade, o nosso poder executivo tem sido pródigo em desenvolver atividades no papel ou também em discurso. Nós temos ouvido muita promessa, mas pouquíssima realização. Pouca coisa tem se tornado realidade, para não dizer quase nada. A nossa grande preocupação é melhorar a condição de atendimento da nossa rede hospitalar. Isso é que é fundamental no município. Enquanto isso, nós estamos fazendo atividades que apenas retardam o surgimento dos chamados picos, ou seja, nós estamos, como o pessoal diz, achatando a curva, mas empurrando o problema lá para frente. É como se a gente varresse a sujeira da casa para baixo do tapete. Ela vai continuar dentro da casa, não tem jeito. Ela vai ficar apenas escondida. O nosso problema permanece. Nós precisávamos, ao mesmo tempo em que nós estamos tentando retardar a chegada desses picos, ter as medidas de melhoria da nossa rede hospitalar já implantadas. E o que nós temos até o presente momento são promessas. Nós ainda não vimos aumentar em nada. Não chegaram respiradores, não foram instalados os leitos de UTI, nada daquilo que nos confortaria para dizer que estamos preparados para enfrentar a epidemia foi realizado. O plano, por sua vez, ele trabalha com alguns indicadores que nós temos uma série de dúvidas sobre o cálculo deles. Para nós, eles têm apenas um disfarce de científico, ou seja, eles foram moldados de modo a parecer que foi alguma coisa previamente dimensionada, calculada, quantificada, quando, na verdade, o que a gente sente é que esses indicadores são construídos em cima de expectativas, em cima de dados que não são precisos, em cima de especulações, em cima de achismo. Então, pouco importa
que ele seja apresentado na forma de uma forma matemática, né, uma fórmula matemática, não vai ajudar a gente a compreender o que vai acontecer com o município de Bauru nesse futuro próximo. Nós estamos muito preocupados com a saúde de Bauru. Estamos preocupados, por óbvio, com a saúde do munícipe de Bauru, do bauruense, mas estamos preocupados também na saúde da cidade, melhor dizendo. É importantíssimo que, passado esse período, nós tenhamos uma cidade ainda, uma cidade que possa continuar o seu caminho, buscar o seu desenvolvimento, e nós estamos achando que nós estamos caminhando cada vez mais para baixo e cada vez mais ficando distante desse momento em que a gente acredita que a cidade vai ressurgir. Essa é a nossa preocupação. Presidente, com relação a essa lentidão na estruturação do sistema de saúde do município, o prefeito Gazeta alega, dentre outros fatores, dificuldade na aquisição de respiradores para equipar o atendimento nos hospitais. O senhor apontou algumas alternativas, como, por exemplo, a negociação desse tipo de equipamento com países que já passaram pelo pico de contaminação mais acentuado? Isso é verdade. O governo federal, que estava negociando com a China a vinda de uma quantidade de respiradores para o Brasil, foi surpreendido com a decisão da China de não enviar mais esses respiradores. A China é um país fechado, é um país que eu comparo com um buraco negro. A gente tem muito pouca informação e o governo que existe na China é um governo totalitário, difícil de relacionamento com estados democráticos. Então, eu apenas sinalizei que, como a Europa está passando agora por um momento de distensão, ou seja, eles estão diminuindo as medidas que adotaram lá para controlar a epidemia de coronavírus, eles já estão começando a fechar alguns hospitais que eles abriram. Então, acredito eu que eles já vão começar a poder disponibilizar de equipamentos que estavam instalados nesses hospitais. Eu penso que é o momento do Brasil, do estado de São Paulo, dos municípios aqui que têm força econômica, se mobilizarem no sentido de fazer contato com esses estados europeus, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, até mesmo Portugal. Todos esses países já estão começando a permitir uma maior liberdade para o seu povo porque entenderam que o período mais crítico da doença já passou. Então, se eles se prepararam para enfrentar esse momento, deve estar, nesse exato instante, existindo uma sobra de equipamentos que poderiam ser perfeitamente aplicados aqui no Brasil. Presidente, ainda com relação a esse pacto por Bauru apresentado pela Prefeitura, que vem gerado esses questionamentos com relação à validade das projeções, o senhor também fez alguns apontamentos, inclusive durante seus pronunciamentos nas últimas sessões virtuais, com relação às informações divulgadas pelo Serviço de Monitoramento de Geolocalização de Celulares para medir o distanciamento social. Qual é a preocupação do senhor com relação à legitimidade desses números? Na verdade, esses números são informados pelas operadoras de telefone. E essas operadoras simplesmente informam o número baseado naquilo que a antena ou as antenas que eles têm esparramadas pela cidade informam para ele. Quando você se desloca de um lado para o outro, ao passar de uma antena para outra, a antena sinaliza que está havendo uma movimentação. Agora, é um número relativo, ele não é um número absoluto. Tem pessoas, por exemplo, que têm 2, às vezes até 3 telefones diferentes, de operadoras diferentes, porque tem lugares da cidade que pegam uma operadora, tem lugares que pegam outra. Se essa pessoa se desloca com seus 3 aparelhos, nós vamos computar que tem 3 pessoas se deslocando, porque ela leva em consideração o aparelho, não leva em consideração a pessoa. Ele não está associado a um indivíduo, ele está associado ao aparelho. Então, esse é um número que a gente não tem certeza. Além do que,
muitas dessas pessoas estão circulando autorizadamente, porque são as pessoas que estão trabalhando nos locais onde é permitido trabalhar. Além disso, tem um terceiro contingente de pessoas que está se deslocando momentaneamente, está saindo para ir até a farmácia e voltar, ou até o mercado e voltar, faz isso 1 ou 2 vezes no máximo na semana. Então, dizer que não está havendo um isolamento social por conta dessa informação é uma afirmação que não é segura, não é garantida. Pode estar havendo. Aliás, os números de Bauru, divulgados inclusive até hoje, na data de hoje, né, são baixos. Comparados os números de morte por 100 mil habitantes, nós estamos numa faixa muito inferior a muitos outros municípios que têm população até menor do que a da cidade de Bauru. Então, não estou acreditando que decidir em cima desses números seja uma decisão que a gente possa dizer que é científica e que é correta. Eu tenho a impressão que nós devíamos ter outro tipo de avaliação, e nada melhor do que a avaliação daqueles que estão envolvidos. Eu sugeri ao Sincomércio, o Sincomércio fez uma pesquisa ligada aos supermercados, por exemplo. Os supermercados estão funcionando desde o primeiro dia da quarentena. Eu estive em um supermercado, foi assim que eu me inspirei para falar isso. Conversei com o gerente, ele disse: eu tenho 300 funcionários trabalhando aqui, não tenho ninguém que tenha sido afastado por ter sido contaminado com o coronavírus. Quando eu sugeri isso ao Sincomércio, o Sincomércio pesquisou um universo de quase 5 mil funcionários. Não achou ninguém afastado. Então, essas pessoas que estão na rua aqui em Bauru, na rua que a maneira de dizer é fora de casa, né, não estão sofrendo a consequência do coronavírus. Então, a preocupação de manter essas pessoas em casa começa a ficar discutível. Nós temos que manter, insisto que sejam mantidas as pessoas de risco. Essas precisam, essas não tem jeito. Quanto mais a gente poupá-las, melhor. Mas não vejo por que a gente deveria manter isolado pessoas que estão se comprovando que têm resistência para o enfrentamento dessa situação. Ok, nós estamos conversando por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru com o presidente da Casa de Leis bauruense, vereador José Roberto Segala. Presidente, só para a gente repercutir um pouco a sessão extraordinária virtual realizada pela Câmara, os vereadores acabaram mostrando um pouco de desconforto em ter que apreciar em segunda discussão o projeto enviado pelo Executivo para a criação do Instituto de Planejamento na estrutura da administração. O projeto foi sobrestado por uma sessão a pedido do líder do governo, Marquinhos Souza. A maioria dos vereadores, em seus pronunciamentos, reconheceu a relevância da criação desse tipo de dispositivo, mas inoportuno num momento como esse. Essa também é sua impressão? É importante retomar a discussão nesses dias que devem anteceder a próxima sessão extraordinária virtual da Câmara, retomar a discussão sobre o formato desse instituto, ou esse debate, esse projeto já ficou no passado para a atual gestão? A minha impressão pessoal é que esse projeto não tem condições de ser aprovado pela maioria dos vereadores da Câmara nesse momento. Todos nós entendemos que é muito importante que Bauru tenha um instituto de planejamento. Ocorre que nós estamos falando isso há muitos anos, né? Já tem mais de 10 anos que a gente tem dito precisa fazer um Instituto de Planejamento. E estamos vivendo esses 10 anos sem Instituto de Planejamento. Criar o Instituto de Planejamento nesse instante seria uma coisa interessante se nós não estivéssemos passando por esse período que estamos. Porque ao criar o Instituto de Pesquisas agora, nós estaremos criando também simultaneamente 18 cargos. Ocorre que a Prefeitura retirou da votação o projeto de aumento do vencimento dos servidores, justamente porque o momento não é oportuno para isso. E nós vamos criar cargo nesse momento. É complicado. Nós estamos também em fim de governo. Nós temos pouco mais de 6 meses pela frente. Pouco provável que esse instituto conseguisse fazer alguma coisa nesse período, até porque uma parte desse tempo ainda vai ser passado em quarentena. Nós não sabemos quando essa quarentena vai terminar.
Então, nada impede que isso seja retomado num futuro próximo. A preocupação do prefeito é que, segundo informações, se vier para Bauru aqueles 42 milhões prometidos pelo governo federal, ele vai vir condicionado a que nada seja criado aqui em estrutura administrativa por 2 anos. Então, só poderíamos ter o Instituto de Pesquisa a partir de 2022. Mas nós estamos acreditando que isso, passado esse período da pandemia, não vai ser mantido, porque é uma questão de convencer o governo de que determinadas estruturas são necessárias e não oferecem problema nenhum à administração em função do fato de termos recebido recursos aqui. Então, nós acreditamos que haverá ainda oportunidade para implantarmos o Instituto de Pesquisa e de Planejamento num tempo oportuno. Não precisaria ser feito agora, nessa condição assim de pressão que nós estamos recebendo. É isso que a maioria dos vereadores entendeu, manifestou, o que significa que é muito pouco provável que exista voto suficiente para aprovar o Instituto agora. Tá joia, esses são os esclarecimentos, os apontamentos do presidente da Câmara de Bauru, vereador José Roberto Segala. Para você que nos assiste e nos ouve aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, nos ajudando a elucidar e analisar o quadro político da cidade nesse momento de pandemia. Presidente, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Sou eu que agradeço, como eu disse de início, é sempre uma obrigação prestarmos satisfação ao nosso povo daquilo que nós estamos fazendo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, presidente, um ótimo dia. O mesmo para vocês. Bom, agora nosso espaço para uma informação de prestação de serviço. A Prefeitura de Bauru está criando uma agenda de eventos para dar apoio às entidades do município, já pensando num possível retorno da programação cultural da cidade no próximo semestre. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está divulgando o seguinte e-mail: turismo@bauru.sp.gov.br. Repetindo, turismo@bauru.sp.gov.br. As entidades públicas e privadas podem encaminhar mensagem informando data, local e horário do evento programado para que o município possa fazer a gestão deste eventual cronograma. Os dados também vão ser disponibilizados na agenda de eventos da Prefeitura Municipal. O site da Prefeitura é o bauru.sp.gov.br. Bom, nós voltamos a qualquer momento com informações sobre os efeitos da pandemia de coronavírus aqui na cidade e as discussões em cima das políticas que podem ser executadas para amenizar os impactos da doença. Fique ligado em nossa programação.